Por que uma empresa pode distribuir mais de 100% do seu lucro líquido? Essa pergunta foi, na verdade, uma sugestão de vídeo do Newton Marx, que ele tava questionando, né? Por que uma empresa consegue distribuir mais de 100% do seu resultado final? E, assim, eu fiquei pensando, assim, como que eu poderia explicar isso de uma forma mais didática, porque dentro da empresa é muito insustentável, né? Se a gente for pensar, poxa, a empresa lucra R$1.000 e ela distribui R$1.200, ou seja, 20% a mais do que ela teve de lucro, como que é possível fazer isso? Então, assim, a princípio eu pensei o seguinte, olha, pra gente analisar esse contexto, primeiro a gente tem que analisar a parte dos demonstrativos contábeis, porque dentro da contabilidade existe uma diferença entre DRE e fluxo de caixa, porque quando a gente está falando de lucro líquido, a gente está falando de uma conta de resultado, uma conta que é medida por competência e ela é mais voltada à parte da DRE. E às vezes as empresas utilizam outra política de remuneração também para os seus acionistas, que é a parte ali do fluxo de caixa. Mas além da gente analisar também a parte da DRE e também do fluxo de caixa, tem uma conta dentro do DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, que ela é um dos grandes fatores também para que a empresa também faça maiores distribuição de dividendos, mesmo que às vezes fique acima do lucro líquido, que é a depreciação e amortização. Nesse vídeo eu quero desenvolver mais essa ideia da depreciação e amortização, que às vezes por conta desse indicador, o resultado das empresas reduz muito. Porque depreciação dentro da contabilidade é quando você está desvalorizando o seu ativo imobilizado. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um carro dentro do meu ativo imobilizado, né? Que dentro dos ativos ali da parte do balanço patrimonial, dentro ali dos ativos não circulantes, você tem um imobilizado. Contabilmente, você pode ir reduzindo o valor dele dentro do resultado em até 20%. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um carro de R$100.000. No primeiro ano, você pode ter uma depreciação de 20 mil, até chegar no seu valor residual em 5 anos. Porque em 5 anos, contabilmente, o carro vai valer zero, né? Porque você está depreciando ao longo de 20% até chegar a 5 para totalizar 100%. Quando a gente fala também de amortização, é a mesma desvalorização também, só que é pelos ativos intangíveis, que são aqueles ativos que a gente não consegue ver. Que, por exemplo, aqui a gente está fazendo vídeo, aqui a gente tem um computador, tem as mesas, tem a parte dos equipamentos, tem a câmera também. Esses aqui são os ativos tangíveis, então assim, eu consigo ver e esse fica lá na parte do imobilizado. Agora, os intangíveis, geralmente são contratos, marcas, patentes, então às vezes você também pode ter uma perda de valor desses ativos. Então, por exemplo, quem assiste o Soco Matinal, uma vez eu falei sobre a Kraft Heinz. Kraft Heinz era uma empresa que até está no portfólio mesmo da Berkshire Hathaway, e em 2018 ela teve que fazer uma baixa contábil. Só que essa baixa contábil foi apenas ali nos ativos intangíveis. Então, ou seja, teve uma perda de valor na parte ali da marca, porque você tinha a mensuração do valor da marca e ao longo do tempo ela não teve aquela recuperação do valor que estava dentro do balanço. Então, por exemplo, a Kraft Heinz fez ali aquisições de novas empresas e, por exemplo, no balanço dela estava R$1. Só que depois ela foi fazer uma nova avaliação ali no mercado dos bens ali intangíveis, né, que seja a parte ali da marca, e estava valendo menos de R$1. Então, por exemplo, vamos imaginar que estava valendo 80 centavos. Então, ela teve que fazer esse ajuste, reduzindo os seus ativos dentro do balanço patrimonial. Então, isso fez com que ela tivesse esse resultado negativo. Então, qual que é a ideia que eu quero trazer para vocês? Existe a possibilidade, sim, da empresa pagar dividendo acima do seu lucro líquido? Sim. Só que essa política, ela é insustentável ao longo do tempo. A não ser que a empresa tenha uma estrutura de muita depreciação, que ao longo do tempo ela consegue corrigir isso dentro dos seus resultados e, sim, pagar mais dividendo do que realmente ela consegue de lucratividade no período. Eu coloquei aqui alguns exemplos mesmo, e a gente até vai trazer mais dados dentro do balanço dessas companhias, da Vivo. A Vivo mesmo paga dividendo via fluxo de caixa dela. Tudo bem que ela tem a parte do lucro líquido, mas o que mais tem ali de fator de remuneração também para os acionistas é por meio do seu fluxo de caixa e também do fluxo de caixa livre, que é a relação entre geração de caixa operacional menos a parte ali dos investimentos, né? Geralmente ela tem a parte ali do CAPEX. Então os investidores da Vivo não têm muita atenção tanto na parte do lucro, mas sim na geração de caixa. Outra empresa que também adota uma política de distribuição baseada em seu fluxo de caixa, permitindo também uma elevação ali da remuneração dos seus acionistas, é a B3. Historicamente, a B3 também tem distribuído mais percentuais ali relacionados ao seu payout, porque além do lucro líquido, ela também tem a parte da geração de caixa. Então, às vezes, a geração de caixa da empresa é maior do que o seu lucro líquido, porque ela também tem muita depreciação e amortização. E outro exemplo também que eu acho muito interessante da gente analisar é a parte aqui da Vale, tanto que a Vale reportou os resultados agora do quarto trimestre de 2024 e veio com um resultado negativo, em mais de 600 milhões de dólares. Só que mesmo assim ela anunciou um
dividendo de 1,8 bilhões de dólares, como também uma recompra de ações, um programa ali de remuneração para os seus acionistas em mais de 120 milhões de ações que estavam em circulação no mercado. Então, como que é possível, né? Uma empresa que deu prejuízo, ela também conseguiu ali pagar tanto dividendo como também fazer recompra de ações. Então essa era a abordagem que eu queria trazer para vocês, que sim, a empresa consegue pagar mais proventos relacionado também ao seu lucro líquido, mas essas empresas estão muito voltadas também à depreciação e amortização. Então assim, em resumo, depreciação é a perda de valor de mercado daquele bem tangível, ou seja, do ativo imobilizado, e a parte da amortização é também a perda do valor, só que é para aqueles ativos intangíveis, que também fica dentro do balanço patrimonial ali nos ativos imobilizados. Como eu tinha explicado, eu vou entrar aqui na parte do balanço aqui da Vivo e eu vou explicar para vocês por que a empresa consegue pagar esses dividendos aqui com um exemplo mais claro, né? Que eu só falei mesmo da geração de caixa, mas eu quero comprovar também com os dados que está dentro do balanço dela. Então aqui é um relatório trimestral, é um pouco mais denso em relação ao que ela divulga mesmo para o mercado, porque tem uma parte dos resultados que é um pouco mais resumido, mas aqui já envolve mais uma contabilidade, dados mais pesados. Então aqui a demonstração de fluxo de caixa indireto vai ser aqui na página 7, então vamos lá analisar essa parte aqui. Aqui, ó, se a gente for analisar aqui a parte da DRE, a gente percebe que nesse período aqui, até 30 de nove de 2024, a Vivo teve uma receita aqui de mais de 13 bilhões de reais, teve um lucro bruto aqui de 6,1 bilhões, e aqui bem no final, ela teve um lucro de 1,6 bilhões também. Então teve uma margem até interessante em relação a outras empresas do setor dela. Só que quando a gente vai analisar aqui a parte do fluxo de caixa, a gente percebe que a empresa teve um caixa gerado das atividades operacionais em mais de 15 bilhões. Então aqui a gente percebe que desses 15 bilhões, mais de 10 bilhões veio só de depreciação e amortização, que é o que eu estava falando. Geralmente, as empresas que têm depreciação e amortização, que são valores muito expressivos, ela consegue ter uma geração de caixa alta também, porque esse valor não é recorrente ao caixa. Por exemplo, é só uma medida contábil. Não quer dizer que daqui a 5 anos, meu carro, naquele exemplo de 100 mil reais, ele vai valer zero. Ele vai ter um valor residual. Então, assim, claro, ele não vai valer os mesmos 100 mil reais no mesmo período, mas ele pode valer, por exemplo, 70 mil, 60 mil. Então, não é uma perda permanente até chegar a zero. E, assim, se a gente for pegar um cenário mesmo de elevação das taxas de juros, às vezes de alguma crise econômica, às vezes um carro que está dentro do imobilizado pode valer até mais do que quando você comprou. A gente sabe que desde 2019 mesmo, os preços dos seminovos têm tido elevação também dos seus preços, então isso também pode ter uma avaliação positiva. Então aqui também tem outros dados para a gente analisar, tem essa parte aqui da variação dos ativos menos passivos aqui, que é a parte também do capital de giro da Vivo, que eu quero trazer mesmo aqui, a empresa consegue ter lucro, só que é muito menor em relação ao caixa gerado nas operações. Imagina aqui, o caixa gerado nas operações ficou 18 bi, tem aqui das atividades operacionais. Eu particularmente prefiro aqui quando é das atividades operacionais, que você pode ter uma conta aqui que não envolve mesmo a estrutura operacional da empresa. Às vezes pode ser uma venda ou às vezes uma baixa contábil de algum ativo que está um pouco fora mesmo do core business da empresa, então pode ter um resultado um pouquinho diferente aqui. Então sempre coloca aqui atividades operacionais para você ter um valor mais fidedigno e realmente está dentro da composição da empresa. Outro exemplo que eu queria trazer para vocês também é a parte aqui da B3. Se a gente for analisar aqui, ela teve um lucro líquido de mais de 3,3 bilhões. Só que aí ela teve também alguns ajustes aqui para encontrar o lucro líquido ajustado. Aí aqui ao todo ficou mais de 5 bilhões de reais. Então quando a gente vai analisar aqui o caixa líquido também das atividades operacionais, a empresa teve mais de 6,8 bilhões. Então imagina, mais de 1 bilhão a mais do que ela teve de lucro. Então ela poderia pagar ali mais do que 100% de payout. Então, às vezes, sempre vai acontecer isso mesmo. Se a gente for analisar aqui, qual que foi as contas que mais teve reflexo positivo dentro do resultado da empresa? São aqui a parte dos tributos a compensar e a recuperar, que a empresa teve um saldo positivo aqui de 1,3 bilhões, né? É claro que isso aqui é um efeito não recorrente, né? Porque não é toda vez que uma empresa vai conseguir ter tributos a recuperar, a não ser que tenha mesmo esse crédito a receber da União, aí é interessante também você analisar esse cenário. Outra coisa também que influenciou positivamente é a parte aqui das garantias também que ela recebeu de algumas operações. Outra coisa também que teve aqui impacto um pouco negativo é a parte aqui dos impostos e contribuição a recolher, que ela teve aqui um valor negativo de 336,2 milhões e teve alguns momentos que teve positivo também, mas geralmente quando é tributo a recolher, você já está recolhendo mesmo para entregar ali para a parte ali da União, aí depende, né, das esferas, né, pode ser a parte municipal, estadual e também federal, mas essa parte aqui dos impostos não é algo tão, é algo mais recorrente mesmo, então isso pode prejudicar um pouco os resultados da companhia. Mas a ideia mesmo é a gente analisar o seguinte, a empresa gerou esse caixa superior ao lucro líquido.
Então é interessante que o investidor não fica apenas preso ali na parte do resultado final da DRE, mas também analisa também os outros demonstrativos contábeis. Entrando agora aqui na parte da analítica, eu queria apenas fazer uma sugestão mesmo de estudo e também de acompanhamento desses ativos, porque como eu tinha falado anteriormente, não é sustentável uma empresa pagar mais dividendo do que ela lucra. Então, para uma empresa ter uma capacidade de fazer esses fluxos de pagamento e mesmo assim conseguir ao longo do tempo tá de forma saudável ali no seu balanço, é interessante você analisar aqui a parte do endividamento das companhias. Porque, por exemplo, a Vivo mesmo já tem essa política já há muito tempo de distribuir mais dividendo do que o quanto ela lucra, mas mesmo assim ela tem um endividamento baixo. Então, mesmo que ela faça isso, e mesmo que seja uma política já recorrente que a companhia tem feito, ela não conseguiu prejudicar aqui a estrutura operacional dela. Porque, por exemplo, hoje ela tem uma liquidez corrente quase próxima de 1. É interessante que fica acima de 1, mas até 0,96 dá para aceitar esse indicador. Seria ruim se fosse um indicador muito menor. Só que se a gente for considerar, ela sempre trabalhou acima de 1 aqui no contexto histórico. Outra coisa também é a parte de dívida líquida sobre EBITDA, tá 0,55. É muito baixo, porque, por exemplo, a gente considera uma empresa muito alavancada quando esse indicador fica acima de 3 vezes. Como ela é uma empresa do setor de telecomunicação, que a princípio é um setor perene, que é importante também para a economia, ela sempre trabalhou com um endividamento um pouco menor. Então, por exemplo, em 2018 mesmo era 0,15. Ali em 2022, que foi essa maior parte de alavancagem, era 0,88. O que quer dizer esse indicador? Esse indicador ele mede o quanto a empresa tem que ter de lucro operacional para pagar toda a sua obrigação ali na sua parte da dívida líquida. Então, por exemplo, quando fala 0,88, quer dizer que em menos de um ano ela consegue pagar suas obrigações ali na parte da amortização das suas dívidas. Então é sempre interessante você analisar empresas que têm alavancagem abaixo de 3, porque quando fica 3, quer dizer que a empresa tem que ter lucro operacional durante 3 anos de forma sustentável para simplesmente pagar suas obrigações ali com seus credores. Então é interessante vocês analisarem quanto menor esse indicador, melhor. Outra coisa que é interessante você analisar também é os indicadores de eficiência. Quando a gente analisa aqui a parte dos indicadores da Vivo, a gente percebe que ela tem boas margens aqui, principalmente a margem EBITDA. Por que a margem líquida teve essa queda para 9,86? Lembra que lá no demonstrativo de fluxo de caixa e também de DRE, a gente mensurou ali a parte da amortização e depreciação? Como na DRE a depreciação e amortização é uma conta redutora, ou seja, é uma conta negativa, por exemplo, você tem o EBITDA, você tem os juros da dívida, você também tem a parte de depreciação. Obviamente o lucro vai ficar menor. Então por esse motivo que a margem líquida também veio menor. Mas se você desconsiderasse ali a depreciação e amortização apenas por esse exemplo, a margem líquida também estaria quase próxima aqui a margem EBITDA, né, a margem operacional. Porque, claro, você teria também pagamento de juros, mas seria um percentual não tão menor como esse 9,6. Outra parte que é interessante vocês analisarem também é a parte contábil, principalmente aqui na parte aqui das contas patrimoniais, mas aqui também na parte de receita, né, receita, custos e lucro, porque a empresa ao longo do tempo tem tido resultados também consistentes, né, porque é uma empresa que não cresce tanto. Geralmente em 2018 ela teve ali algumas vendas de alguns ativos que ela tinha dentro do balanço, mas ao longo do tempo a gente percebe que a Vivo não cresce tanto e faz mais a parte ali de distribuição de dividendos, tanto que pra gente a gente considera uma empresa mais para renda e não para crescimento dentro aqui também da consultoria. Então chegando aqui mais no final desse vídeo, deixa seu like também, se inscreve no canal e deixa sugestão de vídeo também lá nos comentários que eu vou separar todos esses conteúdos para trazer mais informações para vocês. Então é isso, obrigado por ter assistido, até mais, valeu!